Os oceanos escondem mais segredos do que a humanidade jamais poderia imaginar. E hoje, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério. Cobrem mais de 70% do planeta, e mesmo assim, ainda sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre suas profundezas. Os oceanos, 5 gigantes azuis que respiram, rugem, conectam continentes e guardam os ecos de civilizações perdidas. Não são apenas massas de água salgada, são a origem da vida, o sangue do clima terrestre e o lar de criaturas que parecem saídas de outro mundo. De abismos que desafiam a lógica a correntes invisíveis que moldam o clima global, o que você vai ver vai mudar a sua maneira de olhar para o mar. Hoje começamos uma jornada pelas águas quentes do Índico até o gelo e o frio do Ártico. Além disso, você vai descobrir um animal das profundezas que foi visto pela primeira vez na história, agora em 2025. Uma das criaturas mais colossais das profundezas, e também poderá conhecer criaturas que poucos já viram. O Pacífico, tão imenso que poderia engolir todos os continentes juntos, e ainda sobraria espaço. Tão profundo que em seus abismos caberiam montanhas inteiras, e tão vivo que cada gota parece guardar um segredo. Com mais de 168 milhões de quilômetros quadrados, este oceano cobre 1/3 da superfície do planeta. Suas águas se estendem como um manto líquido das costas da América até as praias da Ásia, contornando a Austrália e envolvendo as milhares de ilhas da Oceania. Mas não é apenas o seu tamanho que o torna um gigante. É o que guarda em seu interior. Lá, sob a imensidão azul, encontra-se a Fossa das Marianas, um abismo com quase 11.000 metros de profundidade. Para colocar em perspectiva, se o Everest caísse lá dentro, seu topo ainda ficaria submerso por mais de 2 quilômetros. Um lugar onde a luz não chega. A pressão esmaga e, mesmo assim, a vida resiste. Criaturas luminosas, corpos gelatinosos, olhos que jamais viram o sol. Mas o Pacífico não se define apenas pelo que esconde sob a superfície, mas também pelo que cria. Ele é cercado pelo temido Círculo de Fogo, uma cadeia viva de vulcões e falhas sísmicas que constantemente remodela sua geografia. Aqui, a terra treme e respira. Novas ilhas emergem do fundo do mar, enquanto outras desaparecem sem deixar vestígios. Uma dança geológica tão bela quanto perigosa. E no meio desse vasto cenário, mais de 25.000 ilhas, desde grandes territórios como a Nova Guiné ou o Japão, até pequenos atóis de coral que mal rompem a superfície da água. Essas ilhas foram muito mais que pedaços de terra. Foram refúgios, lares, faróis de culturas que aprenderam a ler o oceano como quem lê um mapa estelar. Muito antes da bússola ou dos satélites, os povos austronésios já cruzavam o Pacífico. Guiados apenas pelas estrelas, pela cor da água, pelo voo das aves e pela dança das ondas. Sem mapas, sem motores, apenas com sua sabedoria ancestral, percorriam milhares de quilômetros em canoas esculpidas à mão. Homens e mulheres corajosos que escutavam o mar e falavam sua língua. Consegue imaginar-se perdido em um oceano infinito tendo apenas o céu como guia? No entanto, o Pacífico está ameaçado. Suas águas, outrora puras, hoje carregam toneladas de plásticos. Seus corais estão branqueando, suas espécies migram, seus ventos mudam. O equilíbrio é frágil, e os guardiões do mar, esses povos ancestrais, nos alertam. Se o oceano adoecer, o mundo inteiro sofrerá. Imagine o som de uma batida profunda, distante, como se viesse do coração do oceano. Esse poderia ser o eco do coração da baleia azul, a maior criatura que já existiu sobre a face da Terra. Nem os dinossauros, com todo o seu poder e tamanho, se comparam a essa maravilha viva.
Uma baleia azul adulta pode atingir 30 metros de comprimento. É como colocar 2 ônibus escolares, um atrás do outro. Seu peso, mais de 170 toneladas, mais do que um avião Boeing 747 totalmente carregado. E dentro dessa imensidão, bate um coração do tamanho de um carro compacto. Uma única batida pode ser ouvida com instrumentos a quilômetros de distância. Mas apesar de sua presença colossal, a baleia azul não é um predador feroz. Ela se alimenta de criaturas diminutas chamadas krill, pequenos crustáceos que flutuam nas águas em densas nuvens. Durante a temporada de alimentação, uma única baleia azul pode consumir até 4 toneladas de krill por dia. Imagine se encher de comida 4 vezes ao dia, cada vez com o peso de um carro de família. E para encontrar essas concentrações de alimento, a baleia azul depende de algo mais do que o olfato ou a visão. Sua voz, uma das mais potentes do reino animal, produz sons de baixa frequência, quase imperceptíveis ao ouvido humano, que podem viajar centenas de quilômetros debaixo d'água. É assim que se comunicam entre si, mesmo separadas por vastas distâncias. Seus chamados são como cartas invisíveis enviadas pelas correntes. As baleias azuis percorrem milhares de quilômetros todos os anos. Nas estações quentes, elas se alimentam em águas frias, ricas em nutrientes, como as do Pacífico Norte. Mas, quando chega o momento de se reproduzirem, migram para zonas tropicais, mais quentes. É lá que nascem os filhotes, bebês gigantes de 7 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Desde o seu primeiro suspiro, já são enormes e durante seus primeiros meses se alimentam exclusivamente do leite materno. Um leite denso carregado de gordura que lhes permite ganhar até 90 quilos por dia. Ver uma baleia azul é presenciar a calma do poder. Elas não precisam se mover rápido nem demonstrar agressividade. Simplesmente avançam majestosas, deixando um rastro de espuma e espanto, e, embora pareçam invencíveis, não são. Durante o século XX foram caçadas quase até a extinção por seu óleo e carne. Hoje estão protegidas, mas seu número ainda é baixo, e elas enfrentam ameaças como a poluição sonora, as colisões com embarcações e as mudanças climáticas. Mesmo assim, continuam lá, navegando pelos mares do Pacífico, como testemunhas do tempo, lembrando-nos de que o maior pode também ser o mais silencioso, e que sob a superfície do mar bate um coração azul. Poucas criaturas marinhas despertam tanta simpatia e admiração quanto o golfinho. Com seu corpo aerodinâmico e sua energia contagiante, parece esculpido para se mover com graça e precisão no oceano. Seu design natural é uma fusão de inteligência, velocidade e diversão. Ele pode atingir até 50 km por hora em suas nadas mais rápidas, deslizando como uma flecha prateada sob o sol do Pacífico. Os golfinhos mais conhecidos, como o golfinho nariz de garrafa, medem até 4 metros de comprimento. Seu focinho, alongado, não é apenas um sorriso permanente. Abriga dezenas de dentes afiados, ideais para capturar peixes rapidamente. Eles respiram através de um espiráculo localizado na parte superior da cabeça, o que lhes permite sair à superfície, respirar em segundos e continuar seu caminho sem parar. É um sistema perfeitamente adaptado ao ritmo do oceano. Mas o que realmente distingue o golfinho não é sua velocidade nem sua aparência, mas sua mente. Estamos diante de um dos animais mais inteligentes do planeta. Exploradores incansáveis nadam por costas, recifes e até zonas profundas, examinando cada canto com curiosidade. Eles podem percorrer centenas de quilômetros e voltar ao mesmo lugar, lembrando rotas, sons, até pessoas.
Na caça, são estrategistas natos. Não se lançam ao ataque caótico, mas organizam táticas grupais complexas. Uma das mais impressionantes é a formação de barreiras de bolhas. Os golfinhos cercam os peixes e sopram bolhas em círculos, forçando as presas a se reunirem no centro. Então, um a um, eles se revezam para se alimentar, como se obedecessem a uma ordem silenciosa. Cada movimento parece parte de uma coreografia marinha, cuidadosamente ensaiada. A vida do golfinho é profundamente social. Vivem em grupos conhecidos, como cardumes ou bancos, que podem incluir desde poucos indivíduos até centenas. Dentro desses grupos, os laços são estreitos, brincam juntos, cuidam uns dos outros, cooperam na caça e até ajudam em momentos de doença ou parto. Há golfinhos que foram observados acompanhando membros feridos de seu grupo, empurrando-os para a superfície para que possam respirar. E embora careçam de palavras, seu mundo sonoro é fascinante. Os golfinhos emitem estalos que lhes permitem ver através do som, como um sonar biológico que os ajuda a identificar presas, obstáculos e distâncias. Mas também se comunicam com assobios personalizados. Cada golfinho tem seu próprio assobio único, algo como um nome sonoro. Quando se separam, podem se chamar uns aos outros usando esses assobios, reconhecendo-se mesmo após longos períodos sem se ver. Um dado surpreendente sobre os golfinhos é que eles podem se reconhecer em um espelho, algo que apenas alguns poucos animais no planeta podem fazer, como elefantes, grandes primatas e alguns corvos. Essa capacidade de autorreconhecimento sugere um nível avançado de consciência e autopercepção que no mundo animal é extraordinariamente raro. Nas águas quentes do Pacífico, onde os recifes de corais pintam o fundo marinho com uma sinfonia de cores, vive um dos peixes mais carismáticos do oceano, o peixe-palhaço. Com seus tons vivos de laranja, faixas brancas e bordas negras, parece saído de um filme animado. Mas por trás de sua aparência encantadora, há um mundo fascinante cheio de adaptações surpreendentes e comportamentos únicos. Esse pequeno peixe, que mede entre 10 e 18 centímetros, habita os recifes tropicais do Oceano Pacífico, sendo especialmente comum em regiões como a Grande Barreira de Coral na Austrália. Embora seu tamanho o tornasse vulnerável a muitos predadores, o peixe-palhaço desenvolveu uma aliança extraordinária que o torna um mestre da sobrevivência. Vive em simbiose com as anêmonas marinhas. As anêmonas, com seus tentáculos urticantes, são temidas pela maioria dos peixes, mas não pelo peixe-palhaço. Esse pequeno nadador desenvolveu uma camada especial de muco em sua pele que o torna imune ao veneno da anêmona. Graças a isso, ele pode nadar entre seus tentáculos sem ser ferido. Em troca dessa proteção, o peixe-palhaço defende a anêmona de pequenos predadores e a mantém limpa de restos de comida. Juntos, formam uma aliança estratégica. Um oferece abrigo, o outro oferece vigilância e limpeza. Sua alimentação é variada e simples. Alimenta-se de pequenos crustáceos, restos de comida que flutuam perto da anêmona, algas minúsculas e até mesmo do fitoplâncton arrastado pelas correntes marinhas. Mas o mais curioso sobre esse peixe não é como ele se alimenta, nem mesmo onde vive. O mais chamativo acontece dentro de sua estrutura social. Curiosidade: embora todos os peixes-palhaço nasçam machos, eles têm a capacidade biológica de se transformar em fêmeas. No entanto, uma vez que isso aconteça, eles não podem voltar a ser machos. É uma mudança irreversível que define o curso de sua vida.
No extremo sul do planeta, além dos gelos perpétuos e dos ventos mais frios do mundo, encontra-se um oceano que desafia a imaginação: o Oceano Antártico. Embora muitos mapas o ignorem ou o diluam entre outros mares, este colosso aquático tem identidade própria. É o único oceano que rodeia completamente um continente, a imponente e congelada Antártida. Com uma extensão que supera os 20 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Antártico não impressiona apenas pelo seu tamanho, mas pela sua influência global. Não é um corpo d'água isolado, é um verdadeiro sistema circulatório da Terra. Suas correntes frias e rápidas, como a corrente circumpolar antártica, giram incessantemente ao redor do continente branco, conectando os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico em um ciclo contínuo de troca de temperaturas, nutrientes e salinidade. Esse fenômeno torna o Oceano Antártico o maior sistema de transporte de águas do planeta. Ali se misturam as histórias do norte com as do sul, criando um equilíbrio silencioso que regula o clima mundial. O gelo é a alma do Oceano Antártico. No inverno, as temperaturas caem tanto que o mar se congela e uma camada de gelo marinho se estende para o norte, duplicando o tamanho da própria Antártida. É uma expansão branca que modifica completamente o ecossistema. Mas no verão, esse mesmo gelo recua, quebra e se dissipa. Esses ciclos de congelamento e degelo não são meras estações. São pulsos vitais que marcam o ritmo de vida de milhares de espécies marinhas. As focas, os pinguins, os peixes, o krill e até as grandes baleias sincronizam sua existência com essas mudanças sazonais. Cada bloco de gelo, cada fenda que se abre ou se fecha, dita quando é hora de caçar, se reproduzir, migrar ou se esconder. Os pinguins, esses simpáticos embaixadores do gelo, são uma das espécies mais emblemáticas da Antártida. Esses fascinantes animais, que se adaptaram perfeitamente ao mundo congelado, são muito mais do que simples aves. São os verdadeiros símbolos do mundo antártico. Seus movimentos e comportamentos não falam apenas de resistência, mas também da capacidade de adaptação em um dos ambientes mais extremos do planeta. Com suas asas transformadas em remos naturais, os pinguins abandonaram a capacidade de voar no ar, mas em troca, tornaram-se nadadores impressionantes. Eles alcançam velocidades de até 15 km por hora debaixo d'água, o que lhes permite se mover com destreza pelas águas frias e escuras do oceano. Em seu voo submarino, os pinguins se deslocam com agilidade, utilizando suas asas, de forma semelhante a como um peixe usa suas nadadeiras, impulsionando-se pelas águas geladas em busca de alimento. Uma das características mais notáveis dos pinguins é sua plumagem, que é projetada para resistir às duras condições do frio antártico. Seu exterior é denso e impermeável, o que lhes permite manter a água longe do corpo, enquanto o interior de suas penas é suave e quente, criando uma camada isolante que lhes permite sobreviver em temperaturas extremamente baixas. Seu corpo está perfeitamente adaptado à vida nas águas geladas e no frio do gelo, mas eles também enfrentam um desafio adicional: o risco de congelamento. Para evitar isso, os pinguins possuem um sistema de circulação especializado em suas patas, o que os ajuda a regular a temperatura e evitar que suas extremidades congelem, mesmo nas águas mais frias. Como caçadores incansáveis, os pinguins se alimentam principalmente de krill, peixes pequenos e lulas, e estão perfeitamente equipados para a pesca nas profundezas. Podem mergulhar a mais de 500 metros de profundidade, permanecendo debaixo d'água por até 20 minutos em busca de sua presa. Este talento impressionante para o mergulho permite que eles acessem os recursos alimentares do Oceano Antártico,
onde outros animais não podem chegar. Apesar de sua habilidade para mergulhar nas águas frias e explorar as profundezas do oceano, os pinguins não passam todo o seu tempo na água. Quando chega o momento de se reproduzir, eles se reúnem em enormes colônias sobre o gelo antártico. Essas colônias, que podem ser compostas por milhares de indivíduos, são o centro de sua vida social e reprodutiva. Aqui, nas terras congeladas do sul, os pinguins se acasalam e cuidam de seus filhotes, criando uma das cenas mais comoventes da natureza. Os pais, com seus pequenos entre as patas, protegem cuidadosamente seus filhotes do vento gelado. As focas são outro dos habitantes extraordinários que percorrem as águas geladas e as superfícies cobertas de gelo do Oceano Antártico. Sua existência é marcada por uma notável adaptação às extremas condições de frio que caracterizam este remoto canto do mundo. Elas vivem entre o gelo e o oceano, e seus corpos estão perfeitamente projetados para enfrentar os desafios de um ambiente onde as temperaturas podem cair abaixo de 50 graus negativos. Um dos aspectos mais impressionantes das focas é sua camada espessa de gordura, que funciona como um isolante natural, mantendo-as aquecidas mesmo nas águas mais frias. Esse manto de gordura é crucial para sua sobrevivência, não apenas na água, onde se mergulham em busca de alimento, mas também no gelo, onde passam grande parte do tempo descansando ou criando seus filhotes. Sua forma corporal também é aerodinâmica, o que lhes permite deslizar com facilidade tanto na água quanto sobre o gelo. As focas têm corpos alongados e musculosos, ideais para nadar rapidamente, e suas nadadeiras traseiras, mais desenvolvidas do que as dianteiras, lhes fornecem um impulso potente e eficiente na água. Enquanto isso, suas nadadeiras dianteiras servem para manobrar e mudar de direção com destreza, permitindo-lhes mover-se com grande agilidade tanto na água quanto ao se deslocarem pelo gelo. Uma característica que se destaca nas focas é sua visão aguçada e sua capacidade de se mover em condições de baixa luminosidade. Os grandes olhos das focas estão adaptados para ver nas águas escuras do Oceano Antártico, onde a luz é escassa e sua visão está perfeitamente calibrada para detectar presas no meio das sombras. Além disso, seus bigodes longos e sensíveis permitem detectar até as pequenas vibrações de suas presas na água, o que lhes dá uma vantagem na caça. Este sistema sensorial altamente desenvolvido as torna caçadoras muito eficazes, capazes de rastrear e capturar peixes, lulas e outros organismos marinhos na vasta extensão oceânica que as rodeia. Um dado curioso é que as focas podem dormir debaixo d'água. Algumas espécies conseguem descansar enquanto estão submersas, mantendo a respiração por vários minutos, enquanto flutuam na superfície ou descansam no fundo do mar. A sua capacidade de dormir parcialmente e continuar respirando em ciclos controlados é fascinante. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são algumas das criaturas mais imponentes e fascinantes que habitam o Oceano Antártico, destacando-se pela sua inteligência excepcional, força
e complexidade de suas estruturas sociais. São verdadeiras soberanas do gelo, com uma presença dominante tanto na água quanto sobre o gelo, onde mostram suas habilidades de caça únicas e sofisticadas. Os machos de orca podem chegar a medir até 9 metros de comprimento e pesar mais de 5 toneladas, o que os torna um dos predadores mais grandes do oceano. Suas nadadeiras dorsais são particularmente imponentes, com algumas alcançando até 2 metros de altura, uma característica distintiva que lhes dá um perfil singular na água. Ao contrário de outras espécies de cetáceos, as orcas possuem uma força impressionante, o que lhes permite caçar presas de grande porte, como focas, pinguins e até outras baleias. Uma das características mais surpreendentes das orcas é a sua habilidade de viver em grupos familiares muito unidos. Esses grupos, que podem ter até 40 indivíduos, funcionam como unidades coesas, onde cada membro tem um papel específico dentro do grupo. As orcas desenvolvem uma cultura muito particular em seus grupos, que inclui comportamentos, táticas de caça e até dialetos específicos. Cada grupo familiar tem seus próprios sons, conhecidos como chamadas, que os ajudam a se comunicar, coordenar suas ações e estabelecer sua identidade dentro do vasto oceano. Os sons são fundamentais na vida das orcas. Eles não servem apenas para a comunicação entre membros da mesma família, mas também as orcas utilizam esses sons para localizar presas e para navegar nas águas escuras do oceano. O seu aguçado sentido da audição permite-lhes detectar a localização exata de uma presa, mesmo nas profundezas mais escuras do oceano. Cada grupo de orcas tem seu próprio sotaque, por assim dizer, o que permite identificar de qual grupo elas pertencem pelo som que emitem. Essa forma de comunicação é tão precisa que as orcas podem se coordenar para caçar de forma eficiente, utilizando estratégias de grupo em que cada membro do grupo desempenha um papel. O calamar colossal é uma das criaturas mais enigmáticas e fascinantes do Oceano Antártico. Este invertebrado, mais robusto que seu parente, o calamar gigante, habita as águas escuras e frias do Oceano Austral, onde pode atingir tamanhos impressionantes, com exemplares adultos que chegam a medir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. Uma das características mais distintivas do calamar colossal são seus tentáculos, que estão equipados com ganchos giratórios. Esses ganchos permitem que ele capture e segure suas presas com grande eficácia. Seu corpo robusto e seu grande tamanho o tornam um predador formidável em seu ambiente. Até recentemente, o calamar colossal era uma criatura quase mítica para a ciência marinha. Sua existência era conhecida principalmente por restos encontrados no estômago de cachalotes e aves marinhas. No entanto, em um marco histórico para a biologia marinha, uma equipe internacional de cientistas conseguiu filmar, pela primeira vez, um calamar colossal vivo em seu habitat natural. A observação ocorreu em 9 de março de 2025, a uma profundidade de 600 metros, perto das ilhas Sandwich do Sul, no Oceano Atlântico Sul. O exemplar observado era um juvenil de aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Esta descoberta marca um avanço significativo no estudo dessa espécie e abre novas possibilidades para entender sua biologia e comportamento. O Oceano Atlântico, o segundo maior do mundo, cobre 106 milhões de quilômetros quadrados, conectando a Europa, África e as Américas. Este oceano age como uma ponte entre os continentes, com uma diversidade de climas e ecossistemas, desde águas tropicais e quentes até águas frias e profundas. Suas poderosas correntes, como a do Golfo e a das Canárias,
desempenham um papel crucial na regulação do clima global, transportando calor desde o Equador para as latitudes mais altas. Embora sua superfície seja bem conhecida, suas profundezas, que alcançam mais de 8 quilômetros em algumas áreas, continuam sendo um mistério cheio de segredos a serem descobertos. O cavalo marinho é um dos animais mais fascinantes do Oceano Atlântico, conhecido por sua aparência única, que lembra um pequeno cavalo. Habita principalmente pradarias marinhas e recifes de corais, onde se sente seguro devido à proteção natural que esses ambientes oferecem. Ao contrário de outros animais, é o macho que realiza a gestação. A fêmea deposita seus ovos em uma bolsa incubadora no abdômen do macho, que depois os fertiliza e cuida até que as crias emergem completamente formadas. Embora sejam nadadores lentos, os cavalos marinhos se adaptam ao seu ambiente ao se agarrar às plantas submarinas com suas caudas prensíveis, o que lhes permite resistir às correntes do oceano. Eles são vulneráveis devido ao seu estilo de vida tranquilo e à falta de velocidade para escapar de predadores. Além disso, enfrentam ameaças devido à destruição de seu habitat, poluição e sobreexploração para o comércio de aquários. Os cavalos marinhos são monogâmicos e formam vínculos duradouros com seus parceiros, participando de danças de cortejo sincronizadas. Apesar de sua vulnerabilidade, desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos, ajudando a regular as populações de invertebrados e contribuindo para a saúde das pradarias marinhas. No entanto, sua população está diminuindo, o que torna urgente sua conservação para manter o equilíbrio ecológico em seus habitats. Os tubarões do Oceano Atlântico são alguns dos predadores mais temidos e eficientes do mundo marinho. Com mais de 40 espécies registradas nesta vasta extensão oceânica, esses animais se caracterizam por sua velocidade, agilidade e adaptações sensoriais únicas que os tornam caçadores excepcionais. Muitos tubarões do Atlântico, como o tubarão-macaco ou o tubarão azul, têm corpos aerodinâmicos que lhes permitem alcançar velocidades surpreendentes, ultrapassando os 50 km/h durante perseguições. Apesar de seu tamanho, alguns superam os 5 metros de comprimento e pesam mais de 1 tonelada. Movem-se com discrição e precisão, tornando-os extremamente eficazes ao espreitar e capturar suas presas. Seu sistema sensorial é altamente desenvolvido. Possuem olhos adaptados para detectar movimentos sutis, mesmo em condições de baixa visibilidade, e órgãos especiais chamados ampolas de Lorenzini, que lhes permitem perceber os impulsos elétricos gerados por outros animais, como o batimento de um coração. Graças a essas capacidades, podem localizar suas presas, mesmo quando escondidas sob a areia ou na escuridão. Entre suas presas habituais estão peixes, lulas, raias, tartarugas marinhas e mamíferos como focas e lobos marinhos, dependendo da espécie. Seus dentes, afiados e renováveis, são projetados para rasgar carne e triturar com facilidade, tornando-os uma parte vital da cadeia alimentar marinha. Muitos tubarões do Atlântico são migratórios, percorrendo milhares de quilômetros ao longo do ano. Movimentos documentados desde as costas do Brasil até a América do Norte, Europa e África demonstram uma resistência física impressionante. Embora muitas vezes sejam associados ao perigo para os seres humanos, os ataques reais são extremamente raros. Os tubarões desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico do oceano, regulando as populações de suas presas e mantendo a saúde dos ecossistemas marinhos. O Oceano Ártico, o menor dos oceanos, cobre 14 milhões de quilômetros e circunda o continente antártico, tocando as costas de 8 países. Apesar de seu tamanho, é pouco profundo, com uma média de 12 metros, mas abriga montanhas submarinas e abismos.
Sua geografia é marcada pela dorsal de Lomonosov, que divide o oceano em duas bacias. As correntes do Ártico conectam suas águas frias com as do Atlântico e do Pacífico. O oceano experimenta ciclos extremos de luz e escuridão, com meses de sol perpétuo seguidos de meses de total escuridão, o que cria as impressionantes auroras boreais. O Oceano Ártico, o menor dos oceanos, cobre 14 milhões de quilômetros e circunda o continente Antártico, tocando as costas de 8 países. Apesar de seu tamanho, é pouco profundo, com uma média de 12 metros, mas abriga montanhas submarinas e abismos. Sua geografia é marcada pela dorsal de Lomonosov, que divide o oceano em duas bacias. As correntes do Ártico conectam suas águas frias com as do Atlântico e do Pacífico. O oceano experimenta ciclos extremos de luz e escuridão, com meses de sol perpétuo seguidos de meses de total escuridão, o que cria as impressionantes auroras boreais. Uma ave muito típica do Oceano Ártico é o puffin do Atlântico, Fratercula arctica. Este pequeno e colorido pássaro é conhecido por seu distinto rosto, com um bico grande e colorido, especialmente durante a temporada de reprodução. Os puffins são excelentes nadadores e passam a maior parte de sua vida no mar, alimentando-se de peixes e pequenos invertebrados. Durante a temporada de reprodução, eles se agrupam em colônias nos penhascos costeiros do Ártico, onde escavam ninhos nas fendas das rochas. Esta ave é uma das mais representativas do Ártico devido à sua adaptabilidade às duras condições do clima polar. O Oceano Índico é um vasto oceano tropical que se estende ao sul do Ártico, caracterizado por suas águas quentes e tranquilas. Suas correntes são influenciadas pelos monções, ventos sazonais que mudam de direção 2 vezes por ano. Esses ventos foram essenciais para os navegadores e comerciantes ao longo da história, conectando a África, a Ásia e a Oceania por meio de rotas marítimas. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo, embora seja conhecido por sua natureza gentil. Este gigantesco animal pode alcançar até 12 metros de comprimento, com alguns relatos indicando exemplares de até 18 metros e pesar até 20 toneladas. Apesar de seu tamanho, sua enorme boca, de até 1,5 metros, não é projetada para devorar presas grandes, mas sim para filtrar. Ele se alimenta principalmente de plâncton, larvas e pequenos crustáceos, filtrando milhares de litros de água por hora através de suas brânquias. Seu padrão de manchas no corpo lhe permite se camuflar nas águas abertas do Oceano Índico, onde é encontrado principalmente perto de ilhas e áreas com correntes ricas em nutrientes. A raia-águia é conhecida por sua elegância e manchas distintivas que lhe conferem uma aparência única. Ela habita águas rasas e abertas, onde se move graciosamente sobre o fundo marinho. Sua mandíbula está especialmente adaptada para triturar moluscos que formam uma parte principal de sua dieta. Essas raias são encontradas principalmente no Oceano Índico,
onde sua forma achatada permite que se movam facilmente nas zonas de fundo arenoso, buscando alimento entre as rochas e a areia. Se você ficou surpreso com a incrível diversidade de vida que habita sob as águas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar explorando esses impressionantes ecossistemas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos documentários.